Audiência de custódia. Hoje eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre essa audiência. Meu nome é Guilherme Podgaievski, sou advogado criminalista e aqui no canal eu te explico de uma forma descomplicada os direitos do acusado no processo criminal. O objetivo dessa audiência é analisar a legalidade da prisão, se o preso teve seus direitos garantidos, se não sofreu algum abuso de autoridade, apanhou da polícia, por exemplo. Essa audiência deve ser realizada em todos os tipos de prisão, não apenas na prisão em flagrante. Contudo, quando for decorrente de uma prisão em flagrante, terá uma importância muito maior, pois será decidido se essa prisão em flagrante será homologada ou não e se o preso irá responder esse processo preso ou em liberdade, se será concedida a liberdade provisória ou convertida essa prisão em flagrante em prisão preventiva. Essa audiência deve ser realizada no prazo de 24 horas após a prisão. Não importa se aconteceu na sexta, no sábado, tem que ser realizada nesse prazo. É obrigatório também o preso estar acompanhado por um advogado na audiência de custódia. Se ele não contratar um advogado, será nomeado um pelo Estado ou a Defensoria Pública fará o atendimento caso exista na comarca. E como que ocorre essa audiência? Antes de iniciar, o preso tem direito de conversar de forma reservada com o seu advogado. A audiência inicia com a apresentação do preso ao juiz. O juiz irá questionar ao preso sobre as circunstâncias da prisão, sendo direito do preso também permanecer em silêncio. Não é obrigado a falar absolutamente nada sobre o que for perguntado. E não deve ser questionado sobre os fatos criminosos imputados a ele. Se ele é inocente, se ele é culpado, nada disso deve ser questionado. Se isso ocorrer, o advogado deve intervir de forma imediata. O Ministério Público poderá fazer perguntas e, ao final, o advogado. Encerrada a oitiva do preso, será dada a palavra ao Ministério Público para apresentar sua manifestação, podendo requerer a homologação da prisão em flagrante ou não, a concessão da liberdade provisória ou a conversão dessa prisão em flagrante em prisão preventiva. Após a manifestação do Ministério Público, será a vez do advogado e, ao final, o juiz irá decidir. O advogado deverá analisar o inquérito policial ou auto de prisão em flagrante se os requisitos dos artigos 302 e seguintes do Código de Processo Penal estão ou não preenchidos no caso. Caso não estejam preenchidos, poderá pleitear a não homologação da prisão em flagrante, o relaxamento dessa prisão em flagrante ao juiz. Deverá demonstrar também ao juiz a inexistência, nesse caso concreto, do chamado periculum libertatis. E o que seria isso? É o perigo gerado pelo estado de liberdade desse preso, que esse preso estando solto não vai gerar nenhum risco à ordem pública, à instrução do processo ou à aplicação da lei penal. Ou seja, que esse preso não vai cometer novos crimes, não vai ameaçar testemunhas ou a vítima quando houver, não vai tentar fugir, etc. Após a manifestação do advogado, o juiz irá proferir a sua decisão. Se o juiz entender pela concessão da liberdade provisória, poderá aplicar medidas cautelares diversas da prisão, como por exemplo a fiança, se for cabível ao caso. Caso o crime imputado a esse preso tenha uma pena máxima superior a 4 anos, ou se forem vários crimes e somados essas penas desses crimes forem superiores a 4 anos, o juiz deverá arbitrar a fiança entre 10 e 200 salários mínimos. É isso que determina o artigo 325, inciso 2 do Código de Processo Penal. O juiz não é obrigado a arbitrar fiança para conceder a liberdade provisória. Contudo, se for um crime afiançável, existe uma alta possibilidade do juiz arbitrar fiança no caso. Por isso, esteja preparado. Recomendo juntar uma documentação nessa audiência comprovando a situação financeira do preso, pois caso comprove não ter condições de pagar um valor de fiança, esse valor pode ser reduzido em até 2/3 ou dispensado, nos termos do artigo 350 do Código de Processo Penal. E se o juiz decretar a prisão preventiva? Bem, o advogado pode demonstrar que o preso se enquadra em um dos requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal para ser concedida a prisão domiciliar. Geralmente é concedida para uma presa gestante ou com filho menor de 12 anos, ou para o preso que tem alguma doença grave, que não seja possível o tratamento na própria unidade prisional. Se for esse o seu caso, também recomendo a juntada de documentação para comprovar tais situações.
Recomendo também a juntada de um comprovante de residência e um comprovante de trabalho do preso. Esses documentos podem aumentar as chances de conseguir a liberdade na audiência de custódia. Se o juiz decretar a prisão preventiva, o advogado poderá impetrar uma ordem de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado. E se essa audiência de custódia for decorrente de algum outro tipo de prisão, por exemplo, pelo cumprimento de um mandado de prisão preventiva ou de uma prisão definitiva? Se for decorrente de uma prisão preventiva em que pese o advogado poder fazer o requerimento da revogação dessa prisão na audiência de custódia, certamente o juiz não vai revogar a própria decisão, podendo o advogado, para ter uma chance maior de êxito, fazer o requerimento pela prisão domiciliar, caso, é claro, o preso se enquadre em alguma das condições e algum dos requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Para buscar a revogação dessa prisão preventiva, estrategicamente falando, seria melhor a impetração de um habeas corpus. Caso seja referente a uma prisão definitiva, apenas haverá algum requerimento caso o preso relate que sofreu algum abuso no cumprimento desse mandado de prisão, devendo os autos serem encaminhados ao Ministério Público para averiguação desses abusos. Essas são as principais questões que eu entendo que você tem que saber sobre a audiência de custódia. Espero ter esclarecido suas dúvidas, um grande abraço e até a próxima.